Olá, amigos e colaboradores do nosso querido Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. É com uma alegria que eu convido todos vocês a mais uma vez estabelecermos uma pausa na nossa rotina diária, unindo os nossos corações em gratidão e em alegria de servir, para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre muito amado, rogando as suas bênçãos para os nossos estudos e reflexões em torno dos ensinamentos luminosos do seu Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não Separar o que Deus Juntou, itens de 1 a 5, tratando sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E nós vamos iniciar as nossas reflexões com a leitura do texto evangélico que é retratado pelo evangelista Mateus. Ele diz assim: Também os fariseus vieram ter com ele, Jesus, para o tentarem, e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele, Jesus, respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea, e disse: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão mais duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua esposa um escrito de separação e a despedisse. E Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. São palavras registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9. E a um primeiro olhar sobre essa passagem, essas afirmações de Jesus nos intrigam, porque elas podem nos parecer estranhas e até contraditórias com os princípios de livre-arbítrio que o Espiritismo, que é a doutrina considerada como o resgate do cristianismo primitivo e que nós escolhemos como roteiro para as nossas vidas, prega, não é? Mas nós estamos falando de Jesus, então não há equívoco, ele falou isso mesmo, né? E para resolver esse impasse, nós vamos recorrer de novo ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2, quando Kardec abre esse item com uma declaração de que imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, essas duas frases, elas são a chave para compreendermos as declarações de Jesus. Porque aqui Kardec está nos dizendo que temos as leis de Deus, que são imutáveis, porque são perfeitas, são feitas por Ele e, portanto, irretocáveis. São as leis que regem toda a criação. Elas estão lá retratadas no Livro dos Espíritos, nós podemos consultá-las, são 10 ao todo, as mais importantes,
e entre elas há aquela que rege o caso do casamento, o nosso caso em questão, que é a lei da reprodução, que, segundo o Livro dos Espíritos, é a lei que garante a renovação dos seres que morrem e renascem no planeta. Então, esta é uma lei de conservação, a lei da reprodução, não é? E é uma lei que rege não só os homens, mas todos os outros animais do planeta, garantindo a continuidade das espécies. No caso dos homens, garantindo que os espíritos possam ter novas chances de reencarnação para dar continuidade ao seu processo de evolução. E nós sabemos que, inclusive, isso funciona dentro da própria família, pois nós sabemos que nós reencarnamos, é comum nós reencarnarmos na mesma família várias vezes, até que nos harmonizemos como um grupo, não é? Então, esta é uma lei divina, uma lei imutável que rege a questão do casamento. Mas no nosso caso em particular, Deus quis que mais uma lei fosse aplicada à à questão do casamento entre os homens. Deus quis que, diferente das outras espécies, nós fôssemos além do acasalamento que garante a reprodução física dos seres. Ele quis que nos uníssemos também pelos laços indestrutíveis do afeto. E, portanto, o casamento está sob a lei do amor, está regido pela lei do amor. E quando os laços do amor se estabelecem de forma verdadeira, eles são indestrutíveis. Não importa o tempo ou a distância. O amor sabemos ser a maior das leis de Deus, a mais importante. E, portanto, ele rege todas as outras, ele prevalece sobre todas as outras. Então, uma vez construído esse amor entre dois seres, é impossível que ele seja destruído, independente de tempo e de espaço. Ou muito menos da vontade dos homens, não é mesmo? Bom, essas são as leis divinas. Por outro lado, temos as leis humanas, que são as leis que nós, enquanto homens, estabelecemos, produzimos, para reger e regulamentar as nossas relações sociais. Essas leis, como são as leis humanas, como são feitas, produzidas pelos homens, são como nós, criações temporárias. Porque assim como somos criaturas em constante evolução, criadas como espíritos imortais para evoluir contínua e indefinidamente, as leis que produzimos devem ser também assim flexíveis, se adaptando e se renovando aos novos patamares evolutivos que conquistamos ao longo do tempo, para que elas consigam ser úteis para o nosso momento evolutivo, mas para os momentos. Por isso ela muda tanto. Então, essa é a grande diferença. Leis humanas e leis divinas. E o casamento, quando nós consideramos por esse ponto de vista, vemos que Deus quis que nos uníssemos também pelos laços da alma, não é? E por que será que Ele quis assim? Por que será que Ele nos estabeleceu desta forma? E a resposta também está claramente explicada nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no terceiro item do capítulo 22. Ele diz, onde os Espíritos nos esclarecem, Deus quis assim, a fim de que a afeição mútua dos esposos
se lhes transmitisse aos filhos, e fossem dois, e não um somente, a amá-los, aos filhos, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, quando nós aceitamos o convite de Deus e nos submetemos à lei do amor, nós passamos a compreender que o casamento não é apenas uma troca de afeição em circuito fechado entre dois seres. O amor universal, o amor com A maiúsculo, muda a nossa perspectiva egóica e abre espaço para o acolhimento de outros seres, que são os filhos dessa união. E quem são esses filhos? Quem são os nossos filhos? Bem, esses filhos, nossos filhos, os filhos das nossas uniões afetivas, são espíritos que nós já conhecemos das nossas encarnações anteriores, com quem nós certamente já compartilhamos muitos acertos, mas também muitos desacertos, e que retornam à carne hoje pela porta da nossa união conjugal, para que nós não somente os amemos, mas para que cuidemos deles e principalmente para que façamos com que eles também progridam e evoluam. Então essa é a grande responsabilidade, a responsabilidade sagrada de todos os pais para com os filhos. E aí, já não estamos falando somente de casamento, estamos falando de família. E nesse momento a gente percebe a profundidade dos ensinamentos de Jesus e a beleza dos mecanismos divinos em nosso benefício, permitindo que nós nos reunamos em grupos familiares para que nos auxiliemos mutuamente e para corrigir juntos as faltas e os equívocos que cometemos no passado, renovando as nossas possibilidades de acerto e de construção dos verdadeiros e dos inquebrantáveis laços do amor e da fraternidade, que é a destinação final da nossa humanidade, não é mesmo? A construção da grande família universal. Nesse sentido, nós já estamos evoluindo, já temos evoluído na direção dessa conquista. Hoje, nós já somos capazes de ampliar o conceito de família. Já conseguimos identificar e reconhecer que ela pode assumir os mais diversos formatos, como, por exemplo, as uniões homoafetivas, desde que estáveis e baseadas nos princípios do amor e do respeito, e o seu direito de adotar filhos, né? Também, uma vez que educados dentro desse mesmo clima de respeito e de amor. Então, percebemos que o mecanismo fundamental da família é o amor e o respeito. Não importa a forma como ela seja no seu aspecto exterior constituído, não é? E em relação ao encaminhamento dos nossos filhos para o bem, é importante também nos lembrarmos de que nós não estamos sozinhos nesse processo, nesta conquista, nesta tarefa, e que nós temos ao nosso dispor instrumentos muito valiosos que nos auxiliam nessa jornada, não é? Nós estamos aqui falando dos recursos como a prática do estudo do Evangelho no Lar, tão recomendado na Casa Espírita toda vez que nós estamos aqui. Por quê? Porque ele funciona como uma verdadeira vacina contra os convites ao desequilíbrio que são tão próprios, né,
desses tempos de transição que nós vivemos hoje, reforçando esses vínculos familiares e nos blindando, por assim dizer, e aos nossos filhos, das intempéries e do desespero que hoje percebemos que toma conta de tantas pessoas que estão muito perdidas, né, nesse momento de transição. Outro recurso extremamente importante também é a evangelização infantil, que a nossa casa promove todos os sábados pela manhã, e além do encontro de pais, que é um espaço onde podemos conversar sobre todas essas questões semanalmente e que acontece no mesmo horário da evangelização infantil aos sábados de manhã. Então, vamos nos utilizar de todos esses recursos, porque eles são preciosos e fundamentais para o sucesso da garantia das nossas relações familiares mais saudáveis. Bem, esse é o plano de Deus para nós. E é por isso que Jesus disse: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Porque os vínculos do amor verdadeiro, quando uma vez construídos, né, de verdade, eles são mesmo indestrutíveis e são inseparáveis. E independem de tempo, de espaço ou de qualquer outra condição. Mas é importante considerarmos também que Deus, como Pai sábio e amoroso e perfeito, Ele nos respeita profundamente e respeita a nossa individualidade. Assim, Ele não nos impõe esse seu plano pronto. Ao contrário, Ele quer e permite que nós construamos esse caminho evolutivo através das nossas próprias escolhas, aprendendo sempre com elas. Então, esse plano perfeito de Deus, ele só funciona quando o casamento é de fato construído com base na lei do amor. E aí é que a coisa começa a complicar, porque raramente isso acontece nos dias de hoje, né? Muitas vezes, fatores como a nossa imaturidade espiritual, a nossa rebeldia milenar e as distrações múltiplas e apelos do mundo material nos impulsionam para escolhas baseadas em critérios superficiais, como as ilusões e os prazeres temporários. E é essa a razão porque vemos muitas uniões infelizes e tantas vezes desfeitas assim rapidamente, não é? E é assim que nós devemos compreender essas advertências de Jesus. Não separe o homem o que Deus juntou, segundo a lei imutável de Deus, né, a lei do amor, e não segundo a lei instável dos homens, porque é nessa perspectiva que nós devemos considerar a questão do divórcio. Porque Allan Kardec é que também nos esclarece aí no item 5 desse capítulo, dizendo, palavras do Evangelho: o divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens não hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então aí fica bem claro, bem explicado, que não há nenhuma condenação ao divórcio. Ele é apenas o produto humano da aplicação das leis humanas a uma relação que nós devemos aprender a fazer, a construir em bases mais divinas do que humanas, não é? Nós estamos aprendendo, vamos caminhando. Então, diante das aflições trazidas
pelas uniões de provas, porque a maioria do que nós percebemos hoje nas uniões matrimoniais, nos casamentos, são uniões de provas, de acertos, né? Como nós já dissemos antes. Que segundo os bons espíritos, essas uniões de provas são ainda a maioria das uniões conjugais nesse momento evolutivo da nossa humanidade. Então, lembremos-nos que elas são frutos das nossas escolhas equivocadas do passado e que estamos hoje aqui para acertar, para acolher isso. Lembremos ainda que a misericórdia permite que nós retomemos hoje essas relações para reparar faltas e para construir a partir dos instrumentos valiosos como o perdão, a tolerância, a fé e a paciência, novos vínculos de amor perfeito, transformando os nós dos nossos equívocos anteriores em laços de afeto para uma manhã mais feliz. A esse respeito, vamos ouvir as palavras inspiradas, como sempre, de Emmanuel, em um trecho de uma mensagem intitulada Uniões de Prova, no livro de nome Livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier. O Emmanuel explica bem essa questão dizendo assim: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. E aí observemos que ele emprega a palavra revisar e não suportar, sugerindo que nós modifiquemos o nosso modo de pensar e de agir com relação aos nossos pares familiares, né? E em bases mais cristãs, nos empenhando na nossa reforma interior para isso, ao invés de exigir a reforma deles, como comumente nós fazemos, sem nenhum sucesso, porque nós, na verdade, só temos o poder de transformar a nós mesmos. Então, isso se faz através da revisão. Aquilo que fizemos no passado não deu certo. A prova é a confusão que está estabelecida hoje. Então, nós temos aí o Evangelho de Jesus como um manual para que usemos essas dicas valorosas para refazer, para rever, para revisar as nossas ações e construir relações mais saudáveis, não é? Em novas bases mais cristãs. E aí, Emmanuel depois disso, ele começa a enumerar as possibilidades de causas dos nossos desacertos do passado que resultaram possivelmente nas relações familiares difíceis do presente. E aí vale a pena, eu não vou citar aqui porque demoraria muito, mas vale a pena visitar essa página. Tenho certeza que muitos de nós vai se identificar com muitas das situações que ele coloca lá, não é? E o importante para nós aqui, para nossa reflexão agora, é a forma como ele encerra a mensagem, fazendo um lembrete muito importante. E ele diz: à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. O divórcio, retirada, rejeição, demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastarmos da obrigação perante alguém,
vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. E é essa a visão do divórcio que a doutrina dos espíritos nos apresenta. A de que é uma moratória, não é? Porque sabemos que, segundo Jesus afirmou, nós podemos plantar as sementes que quisermos, que escolhermos ao longo do nosso caminho. Porém, a colheita, os frutos dessas escolhas serão sempre obrigatórios. E nisso constitui a beleza e o encanto da doutrina dos espíritos e dos ensinamentos de Jesus, a partir de onde nós compreendemos que, parafraseando Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Então, tenhamos a certeza de que nós sempre teremos o direito de escolher o caminho a seguir. Isso nos é lícito, né? É o nosso livre-arbítrio garantido por Deus. E que diante dos compromissos assumidos perante esta encarnação, nós podemos inclusive recapitular, pedindo uma moratória, que é o caso do divórcio. Mas é importante também que nós nos lembremos de que, como Emmanuel nos adverte, que a dívida permanece, embora a moratória, né? E que nós teremos que saldá-la um dia, futuramente, perante a nossa consciência, e que isso acontecerá provavelmente em circunstâncias mais desafiadoras. Então, vamos refletir sobre como estamos hoje construindo as nossas relações afetivas dentro da nossa família e também fora delas, para que nós saibamos plantar as boas sementes da fraternidade, da tolerância e da paz, para que possamos colher amanhã os frutos mais doces do amor universal. E que Jesus nos inspire e nos sustente nessa nossa caminhada, hoje e sempre. Muita paz.